Fala cinéfilos, Márcio Salem do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Pacificador, série spin-off de O Esquadrão Suicida, criada, escrita e na maior parte do tempo também dirigida pelo James Gunn e que tem o retorno do John Cena no papel que interpretou neste mesmo ano como esse vilão barra anti-herói cujo objetivo é matar a quantidade máxima de pessoas que ele puder para alcançar a paz. James Gunn, ele é um cara curioso, porque ele é o cara que nós precisamos para tentar talvez revitalizar esse cinema de super-heróis contemporâneo. O cinema de super-heróis ele está muito dividido. Nós temos uma abordagem marveliana, digamos assim, de filmes fantásticos que não tomam muitos riscos, não investem necessariamente na construção de grandes set pieces, na construção de uma emoção genuína, mas tentam se ancorar na nostalgia, tentam se ancorar em toda uma articulação de universos multireferenciado para tentar conquistar e convencer o espectador de que o que está vendo, na verdade, é a cereja do bolo, quando está vendo apenas mais uma porta, para mais uma porta, para mais uma porta, para mais uma porta para o próximo filme. Diferentemente da Marvel, na maior parte do tempo, você tem uma abordagem da DC um pouco mais sombria e tenta conferir alguma dimensão para esses personagens, como é o caso do Batman, como é o caso da Liga da Justiça do Zack Snyder, como foi o caso da Mulher Maravilha, a primeira pelo menos, da Patty Jenkins. Eram filmes que tentavam se ancorar em algo mais sombrio, que não necessariamente era funcional para aqueles personagens. Então você tem uma miopia também da DC em tentar trabalhar de uma mesma forma todos esses personagens, coisa que a DC vem modificando a cada projeto, tentando dar alguma liberdade ou tentando dar alguma personalidade para seus filmes. Aí você tem uma subversão também contemporânea desse gênero que vem já de uma outra vertente bem kick-ass, que é esse de mostrar o super-herói, que na verdade o fenômeno do super-herói ele é muito mais perigoso do que salvador. Aí nós temos The Boys, nós temos Invencível, para evidenciar como estes super-heróis podem na verdade representar uma casta que não se considera humana o suficiente, então desdenha dos sofrimentos e das dores humanas para defender seus próprios interesses egoisticamente. E aí você tem o James Gunn. O que o James Gunn faz é um cinema muito autorreferente. Ele entende quais são as convenções do gênero de super-herói e ele modifica essas convenções, ele recicla estas convenções e cria novas convenções próprias que se adaptam muito bem ao cinema que ele propõe, seja em Guardiões da Galáxia, seja em Esquadrão Suicida, seja em Pacificador. Estas convenções, elas levam o diretor a fazer um misto de sátira, autorreferente sobretudo, violência e bom humor. E esses três pilares que parecem orientar a sua obra vêm combinados também com um elemento emocional que pode ser maior ou menor, dependendo de qual tipo de interação de heróis ele está tratando. O Pacificador sabe ser satírico, e essa sátira é como uma metralhadora giratória que aponta para a própria DC, mas sobretudo aponta para o gênero de super-heróis. Sabe ser bem-humorado, utilizando-se de piadas que não sufocam o desenvolvimento da história, mas são colocadas quase como um adendo, quase como uma evidência de que, enquanto eles estão trabalhando, existem outros que estão se divertindo. Os super-heróis também se divertem, os vilões também se divertem, os agentes também se divertem. E você vê, por exemplo, momentos bastante engraçados, como aquele que o John Cena, ele articula algumas dúzias de nomes que poderiam ser usados para incriminar outra pessoa que não o pai dele. E ele sabe utilizar ação. Uma ação que é baseada tanto na habilidade do seu personagem, que ele é um franco atirador praticamente, quanto também no desenvolvimento de cenas de coreografia de luta, que são cenas que cada vez mais tentam diminuir a quantidade de cortes e tentar coreografar conjuntamente 2, 3, 4 movimentos até que você corte para uma outra cena. O que acontece no momento final, no último episódio de Pacificador, quando você tem uma espécie de batalha campal entre o grupo encabeçado pelo protagonista e as borboletas, que são as vilãs do filme. Por falar nelas, o James Gunn volta a um tema que sempre gostou de tratar, de como aquilo que parece ser monstruoso não necessariamente é mais monstruoso do que a humanidade.
Isso aconteceu em Esquadrão Suicida. Você tinha, por exemplo, um personagem que era um tubarão, que devorava humanos, mas se mostrava um personagem que tem algum elemento sentimental muito mais forte do que, por exemplo, Amanda Waller, personagem da Viola Davis. Você tinha a Estrela do Mar Gigante, Starro, que apenas queria ficar contemplando as estrelas do céu. Você tem também aqui a parte das borboletas, que embora sejam entidades que tentam tirar dos humanos o domínio do seu próprio corpo, domínio da situação, ainda assim elas são pautadas e fundamentadas em princípios que tornam coerentes a ação delas. Você não olha para as borboletas e diz assim: poxa, que vilões tacanhas, que objetivo bobo deles. Não, você compreende, você até entende e no final você até pensa e reflete se talvez não seria uma boa ideia ter borboletas comandando o mundo. Mas seja como for, é uma série que sabe enquadrar todos esses personagens de uma forma bem mais completa, bem mais profunda. Embora dentro de um gênero de super-herói, eles não são unidimensionais ou eles não são simplesmente caricaturas de outros heróis, como de novo foi o caso dessas séries, The Boys, Invencível. Eles são eles mesmos, eles desenvolvem personalidades próprias, caracterizadas pelas situações que se expuseram. Por exemplo, de novo, o Pacificador ele é filho de um nazista, de um adorador fascista. Então tudo isso vai ser introjectado em uma relação dele com a própria violência que ele deseja desconstruir na narrativa, até entender que isso é parte dele, embora possa ser apontado para um outro lugar. Pacificador está disponível na HBO Max. É uma série que acerta em combinar um roteiro absurdo, mas que funciona dentro de suas próprias regras. Um elenco que está em sintonia com todos os personagens, então você não vai ver alguém que destoa dentro da narrativa. E uma direção que tem uma abordagem muito inteligente em combinar sátira, ação, bom humor, autorreferência e criar, enquanto isso, suas próprias convenções do subgênero de super-herói. Já está confirmado para a segunda temporada, o que me deixa feliz, porque de fato eu gostei bastante da série. Tem uma das cenas de abertura, aquelas cenas impossíveis de você pular. E para a série eu dou 4 estrelas. E se você gostou dessa série, curta o vídeo, comente abaixo o que você achou, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, que agora que eu estou de volta ao Brasil, depois do Festival de Berlim, amanhã eu volto com mais críticas para vocês. Tchau, tchau!